52 minutos, confirmando 7h52, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Gente, olha, para muitos jovens que, apesar de possuírem muita energia e vontade de aprender, a busca do primeiro emprego é quase um beco sem saída. Muitas vezes são eliminados nas entrevistas de emprego por falta de experiência. O currículo acaba não ajudando, porque muitos não têm nem sequer o que colocar no currículo, né? E aí, quando não enxergam nenhuma alternativa ou solução para vencer esse impasse, acabam perdendo a motivação e deixando a busca de lado, né? Além de você que está em casa me ouvindo, você não se preocupe não, viu? Tem centenas de outros jovens que estão na corrida pelo primeiro emprego, né? E às vezes não sabem nem como deve agir. Então a gente tem a alegria de hoje receber aqui nos estúdios a Soniete Carvalho. Ela é gerente de recursos humanos, administradora e especialista em gestão de negócios e de gestão de pessoas, é caicoense, atuante na área de recursos humanos e consultoria na área de gestão há 18 anos, já trabalhou em alguns estados do Nordeste e do Norte do Brasil, né? E passa aí a assinar semanalmente um quadro aqui no nosso programa sobre dicas de empreender, né? Que com certeza vai trazer muito conteúdo e agregar bastante aqui ao nosso Panorama 95. Soniete, seja bem-vinda aqui. Obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95. Para mim é um imenso prazer, né? Poder compartilhar um pouco esse momento tão interessante que é a comunicação no rádio, né? Essa informação que o rádio leva para as pessoas que estão em casa agora nesse momento. Até mesmo no carro, quando as pessoas estão indo trabalhar ou quando estão indo viajar. O rádio, ele se tornou um companheiro, né? Para todas as pessoas. E para mim é um imenso prazer fazer parte desse quadro, dessa logística de comunicação que eu considero fundamental e muito importante. Marcos, para começar a falar sobre esse tema, eu acho que seria muito importante nós falarmos algo que é pertinente e é uma comunicação valiosa. Uma pesquisa nacional realizada pelo PNAD, agora, no ano de 2021, e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele comunica que agora no encerramento do trimestre, em abril, nós tivemos 14.761.000 pessoas desempregadas. E o que isso significa, né? Isso significa que o Brasil incluiu 489 mil pessoas sem emprego. Isso é um número muito alto e isso é uma realidade, não só no Brasil. Eu tenho certeza que no Seridó e em Caicó, algumas pessoas que estão nos ouvindo agora devem estar nessa mesma situação. E qual é o propósito de nós nos reunirmos aqui no rádio para falar sobre isso? Eu acredito que a comunicação, ela ajuda, ela contribui para orientar as pessoas a tomarem atitudes mais coerentes, para dar um rumo à vida das pessoas. E aí eu trouxe aqui, juntamente com você, nós discutimos isso durante a semana, 5 coisas que eu acho que seria fundamental para o ouvinte agora que está... Eu acredito que alguém que esteja desempregado e que esteja em casa se perguntando, né, Marcos? O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer para conseguir um emprego? E isso é uma coisa que está aí, está acontecendo, é real. E aí essas 5 coisas que eu elenquei, eu tenho certeza que isso irá contribuir para você que está ouvindo agora. A primeira, eu escolhi como um dos pontos importantes que você, que está em busca do primeiro emprego, precisa ter, é um propósito. Todas as pessoas, elas precisam ter um propósito. Seja você aí de 18 anos que está em casa, que terminou agora o ensino médio, que está aí e ainda não sabe se vai cursar uma faculdade. Seja você, dona de casa, que precisou sair do mercado de trabalho para cuidar dos filhos por um período. Ou seja você que ficou desempregado durante a pandemia.
Tá aí é uma situação que é bem típica, né? E é comum. É muito importante que você saiba o que você quer. O que é que eu quero? O que é que eu gosto de fazer? E por que você precisa fazer essa pergunta? Porque é fundamental que você não saia distribuindo o seu currículo, que você não saia tomando uma atitude aleatória e aí perca tempo. E hoje as empresas também sentem essa carência. Os empregadores também sentem essa lacuna entre os candidatos. Hoje, quando uma empresa abre uma vaga, inúmeras pessoas se candidatam. Inúmeras. E aí, às vezes, o currículo, que e eu acredito que continuará sendo, o seu passaporte inicial para que você possa chamar a atenção de alguém e captar a atenção daquela pessoa como se você fosse a pessoa adequada à vaga. Então, é muito importante que você entenda. Por exemplo, eu sou um rapaz jovem, eu sou uma moça jovem, eu nunca trabalhei, mas eu adoro redes sociais, eu me comunico bem. E aí, de repente, você colocar seu currículo em um espaço onde você vai ficar fechado, onde você não vai poder usar rede social, onde você vai trabalhar com papéis, você não vai se comunicar. A probabilidade disso não dar certo é muito grande. E o que era necessidade lá atrás, ela passa a ser a frustração. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Você ter um propósito, você saber quais são suas afinidades. E esse propósito passa por saber deixar o currículo no local certo, por exemplo? Também, Marcos. Eu costumo dizer que procurar o primeiro emprego, procurar uma vaga de emprego, é como fazer um vestibular, é como fazer o Enem, é como fazer um concurso, né? Você tem exatamente que ter aquele rumo a seguir e que você procure ser o mais assertivo possível. Porque se aquilo der certo, se aquela sua ideia, se aquele seu desejo der certo, as chances de você ter sucesso são bem maiores. Então, essa questão de ter foco, então, passa pelo autoconhecimento. Autoconhecimento, que nós vamos falar também sobre isso. O segundo tópico é fazer uma análise pessoal, se conhecer. Para que vocês tenham noção, hoje, contabilizando pelo período de tempo que eu já trabalho na área e os lugares em que eu já trabalhei e algumas empresas também já me pediram essa assessoria, por mim já se passaram mais de 10 mil pessoas em processos seletivos. E o que mais me deixa angustiada é realizar um processo seletivo onde a maioria dos candidatos não conseguem falar sobre eles mesmos. Então, uma das maiores respostas, ou a quantidade de respostas que as pessoas dão, é a seguinte: é muito difícil falar sobre mim. Então, você se conhecer é fundamental. É importantíssimo você saber exatamente quais são os seus pontos importantes naquele momento. Então, fazer uma análise pessoal, isso passa, sim, por um conceito importantíssimo para que a gente possa levar isso, para que as pessoas entendam que no processo de seleção ou no processo de busca por uma vaga de emprego, isso vai ter um peso enorme no processo decisório. Agora, qual é a diferença que faz, por exemplo, eu ter essa análise pessoal na hora de procurar o meu primeiro emprego? É saber para onde eu vou? É segurança. O autoconhecimento, ele traz muita segurança, né? Então, você se sente seguro, você tem confiança, você sabe... eu acho que é bem interessante. Eu faço essa analogia sempre com as pessoas com quem eu trabalho. Se você sair de casa para trabalhar e se você não souber o percurso da sua casa até o seu trabalho, você vai rodar a cidade inteira e você não vai chegar no seu trabalho, concorda? Porém, se você souber qual a direção seguir, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, você vai chegar mais rápido, você vai ter velocidade e você vai sair na frente. E isso é fundamental. O terceiro tópico que eu trago para vocês, ouvintes, é fazer network. E o que é network? Danada é isso, né? Quem está ouvindo em casa. Assim, que danada é network? Essa é uma palavra que
ela é muito utilizada hoje e eu acredito até um pouco até obsoleta, porque, assim, na verdade, é você criar uma rede de contatos. Né? É muito importante a gente entender que, assim, dentro de casa, sem se comunicar, sem ter visibilidade, as chances de você conseguir alguma coisa é muito difícil. É difícil. É difícil até para as questões pessoais. Imagina as questões profissionais, não é isso? Uhum. Então, assim, você... É fazer amizades. Fazer amizades, exatamente. É, entre aspas, se mostrar, né? Se mostrar, é saber conversar, é chegar em qualquer ambiente e demonstrar a pessoa que você é. Às vezes a gente diz assim, porque eu sou muito tímido. Não precisa você ser tagarela. Você pode se mostrar de uma forma mais calma, mais cautelosa. Em contrapartida, fazer uma demonstração valiosa a seu respeito. Então, a gente precisa saber se comunicar, isso é importantíssimo. E a quarta dica que eu trago, e eu acho que essa quarta dica, Marcos, ela é muito bacana, porque é uma coisa é muito atual. É a questão de usar as redes sociais. Eu acho que a gente precisaria de um momento exclusivo só para isso. Por quê? Rede social é o que todo mundo tem, né? É o que todo mundo usa, é o boom do momento. Eu diria que a vida hoje gira em torno das redes sociais. Né? As redes sociais é uma janela. E aí a gente abre ela para mostrar aquilo que a gente acha que seria pertinente. E tem uma coisa que eu gostaria de levar isso para os ouvintes, é a importância que a gente tem que dar à nossa imagem para se vender para as pessoas através das redes sociais. E o outro ponto é usar as redes sociais ao nosso favor. Às vezes, a gente passa o dia inteiro nas redes sociais, mas chega no final do dia, eu não aprendi nada. O que foi que eu vi? É bom a gente fazer essa pergunta. A rede social hoje mostra o tempo que você passa lá, por exemplo. Se você for no Instagram e for lá naquela janelinha, ela vai mostrar o tempo que você passou usando as redes sociais. Outro dia eu estava tomando um café com uma amiga minha e eu tive a curiosidade e disse assim, clique aqui. Ela falando que queria estudar para fazer um concurso e coisa e tal, né? Aí eu, clica aqui pra gente começar a conversar. Ela clicou e o tempo médio dela nas redes sociais, no Instagram, foi 5 horas e 80 minutos. Por dia. Por dia. E você já imaginou você perder 5 horas do seu dia e não aprender nada? Você só vê aquilo. Então, assim, que possa ser um momento de entretenimento, pode, deve. Que possa ser um momento de conhecimento, de relações, né, de troca de experiência, até de namoro, que seja. Mas que nós saibamos administrar isso e que uma pessoa que esteja desempregada possa usar isso a seu favor, né? Tem o LinkedIn, nós temos aí... Hoje em dia as empresas, elas olham as redes sociais. Até como a pessoa se comporta nas redes sociais. Isso, né? Marcos, e isso... As empresas gostam muito de ver as redes sociais, porque as redes sociais, ela transparece muito a alma daquela pessoa em um determinado momento. Se ela tem, como é a sensibilidade dela para as questões sociais, como é a visão dela para a questão profissional, né? Então, como ela se comporta, como é que funcionam as emoções para aquelas pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, postam nas redes sociais assim... Alguma empresa contratando, eu vejo isso direto, né? Alguma empresa contratando, então, assim, uma dica importante é, ao invés de fazer essa pergunta, o camarada dá uma estudada como é melhor, como é que eu vou fazer meu currículo, e se fizer uma busca no Google, vai ver lá inúmeras empresas que estão contratando. Eu não sei se as vagas, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, como é que funciona as vagas, como é que funciona a contratação. Mas o Instagram também hoje já traz páginas bacanas, interessantes, de empresa local. Eu vejo que aqui em Caicó, os grupos de WhatsApp, o pessoal sempre posta. As empresas hoje já estão trabalhando dessa forma, né, abrindo vagas.
mostrando que está dando oportunidade. Não são todas, mas algumas já fazem isso e a gente tem que dar valor, né? E por último, Marcos, não tão importante, mas eu diria que o fator primordial para esse nosso diálogo seria como elaborar um bom currículo, né? Hoje, eu tive a curiosidade, recentemente, de ainda voltar a consultar, porque anteriormente eu já havia feito isso, de fazer uma consulta rápida de como as pessoas faziam o currículo, né? Então, é muito comum eu ter conversas com pessoas e elas irem para um determinado ambiente, não tem nada a ver o ambiente, é a questão da conduta. E fazer um currículo pronto, né? Coloca os cursos que nunca fez, ela não tem experiência, mas... Quer impressionar. Quer impressionar, mas já começa fazendo as coisas erradas, né? Coloca informação desnecessária e deixa de colocar aquelas que são fundamentais para chamar a atenção de um recrutador. Eu diria até, Marcos, que um momento não seria específico, nem talvez oportuno, para falar só sobre um currículo. Porque hoje existem outras modalidades de processo, o modo virtual, que está aí numa tendência muito grande no mercado com a pandemia. Hoje você não precisa mais sair de casa para fazer um processo seletivo, né? Hoje você não precisa sair para fazer um currículo, você pode, tem sites, você pode ali preencher. Então, eu gostaria, inclusive, depois, de trazer esse tema com mais cuidado, com mais carinho para as pessoas e tentar vislumbrar essa oportunidade de desenvolvimento, sabe, Marcos? Eu acho que esse momento é um momento muito oportuno para a gente falar sobre isso. Seria um momento de ideias de valor que o rádio, que a comunicação poderia levar para essas pessoas, um alento, porque eu me coloco no lugar e às vezes eu me pergunto assim, poxa, como é que está essa pessoa em casa, né? Assim, ela se sente perdida. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Às vezes não tenho dinheiro de digitar um currículo, de fazer um currículo. Às vezes, em grandes cidades, em grandes centros, não tenho dinheiro para ir distribuir o currículo. E aí, assim, se você sabe, hoje as empresas já têm sites, você pode mandar direto pelo site, não precisa imprimir, não precisa em gráfica, não precisa... Você precisa somente ter um pouquinho mais de conhecimento, saber como atingir o seu alvo e ter segurança naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque não basta mandar o currículo, de repente a oportunidade bate a sua porta. E aí, né, Marcos? E bom que a gente aprendeu aqui nessa sua participação maravilhosa de que o currículo é um detalhe. Tem que ter propósito, tem que fazer uma análise pessoal, se autoconhecer, o que é que eu quero, quem sou eu, onde é que eu me encaixo, né? Isso. Tem que fazer amizade, tem que ampliar essa rede de relacionamentos, né? Você hoje sozinho você não consegue fazer quase nada, né? Tem que saber usar as redes sociais, que é importante. Então não é só o currículo, né? Não, Marcos, não. E assim, nós falamos no início que a situação é que cada vez mais a quantidade de pessoas fazendo isso é maior, porque o número de desempregados está a crescer, né? Então, quanto mais você souber fazer a coisa certa, seguir o caminho coerente, mais, eu diria que seria mais satisfatório. Até mesmo quando você não passar no processo, você vai se sentir feliz por ter feito algo positivo. Porque se é uma coisa que eu acho que atrapalha muito o processo de construção profissional, são as frustrações. E por falar em frustração, eu sabia que essa pergunta ia sair. A nossa ouvinte coloca, bom dia, tudo que a Soniete está falando é muito difícil, porque meu filho já colocou o currículo em todos os lugares, mas não dá oportunidade para quem não tem experiência. E aí? É outro problema também, né, Marcos? Realmente, isso não é só aqui, a gente vê isso em uma constância, né? O que é que a gente poderia ver? Primeiro, eu acredito que as empresas, elas têm que abrir essa mente, certo? Porque todas as pessoas, elas agregam valor, todas, seja ela de uma idade avançada, seja ela de uma idade muito jovem. O que é que eu poderia dizer para essa mãe? Eu gostaria de fazer um questionamento para ela, tá? E isso eu estou falando
Eu não conheço ela, obviamente, mas eu estou falando com uma certa verdade de alguém que já vivenciou isso. Mãezinha, a gente fala isso com a mãe, né? Mãezinha, quem está procurando um emprego? É você ou é seu filho? O que o seu filho faz nas horas vagas? Né? Então, assim, é outro ponto que a gente também tem que questionar, porque os pais hoje se preocupam muito, e é válido, poxa, o futuro do meu filho, né? E tem muitos jovens, Marcos, muitos jovens inteligentes, promissores, que têm uma capacidade brilhante e que não têm condições de oferecer a sua mão de obra porque as empresas não dão essa oportunidade. Mas aí está aí onde mora o trocadilho, né? Então, assim, a gente precisa parar, pensar e analisar. O que é que meu filho está fazendo? O currículo dele, quais são os cursos, horas vagas. Ele se profissionalizou? Ele tem o conhecimento necessário? Ele faz network? Ou meu filho está dentro de casa, no quarto, jogando videogame, né? Assistindo TV, dormindo até 10 horas da manhã. Tudo isso tem a ver, estimular o filho a correr, a ir buscar, porque uma hora acontece. Eu digo para ela e digo para qualquer uma hora vai acontecer. E é muito importante que ele esteja preparado. É muito importante que ele esteja preparado. E que não desanime. A gente não pode desanimar nunca. Nunca, né? Outra pergunta aqui da nossa vida, ele quer saber até que ponto a vestimenta faz diferença na hora de conseguir o meu primeiro emprego. Marcos, eu acho que essa pergunta ela é importantíssima e, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como dosar. Veja só, hoje algumas empresas elas realizam processos seletivos por competência. O que significa isso? São processos que são voltados para avaliar as habilidades das pessoas. Isso vai variar muito do perfil de cada empresa, né? Então, hoje existem empresas que você pode trabalhar à vontade, de chinelo, e isso não tem muita importância, ou talvez não tenha um grau de importância como merecia. Mas o meu conselho é, estude um pouco da empresa que você vai fazer o processo seletivo, conheça a empresa que você vai fazer o processo seletivo, porque isso é importante. Então, assim, eu faço o processo seletivo por videoconferência, tá? E eu já peguei casos em que as pessoas, homens, se apresentaram sem camisa e eu precisar ter que pedir para vestir a roupa. Então, assim, isso não é um caso isolado. Isso são várias coisas. A gente faz toda a orientação, é preciso estar com um ambiente bem iluminado, você precisa estar em um ambiente silencioso, com internet. Mas, assim, o que eu respondo para esse ouvinte é, estude a empresa que você vai fazer o processo seletivo. É uma empresa de quê? De repente, vai fazer para uma empresa, para uma loja de roupa feminina. Você não acha que a mulher chega lá, se apresentar com o estilo que aquela loja gostaria que ela fosse a cara da loja, seria interessante? Não necessariamente, mas eu acho que já é um ponto que vai agregar, né? É um ponto que vai fazer diferença. O José Rubens de Oliveira coloca o seguinte, além de distribuir o currículo, tem que chegar e conversar com o empresário do momento da entrega. Sempre encaminham currículos para as empresas quando alguém deixa lá no escritório. É uma dica boa também? Olha, Marcos, para uma região como Caicó, para uma cidade pequena, acredito que é válido. É válido. Só que algumas empresas hoje só recebem o currículo de modo virtual. Nós temos empresas sérias no Seridó que valorizam cada funcionário, cada pessoa, cada cidadão que vai deixar o currículo. Existem, certo? Mas existem outras empresas que você chega e o dono está lá. O dono está lá. E você chegar a saber se apresentar, rapaz, isso faz uma diferença. Isso é comunicação. Isso é comunicação. E parece que o medo, as pessoas ficam tão travadas, com tanto medo, é tanto receio, é tanta insegurança, que trava as pernas, trava os braços. O camarada chega lá, quer jogar o currículo e correr no meio da rua desesperado. Mas, enfim, é importante sempre nós estudarmos um pouco o perfil da empresa na qual nós desejamos trabalhar. Se isso vale entregar ao proprietário, ao diretor, ao secretário,
se isso é válido, é bom também saber consultar nas redes sociais, na internet, e tentar se adequar a isso. Né? Então, isso é muito válido, se adaptar. Para fechar, queria que você falasse um pouquinho dos principais erros que geralmente as pessoas que estão em busca do primeiro emprego acabam cometendo. Nessa ansiedade, já que hoje falamos tanto de ansiedade, de conseguir se inserir no mercado de trabalho. Marcos, eu acho que Isabela falou muito bem sobre a ansiedade, né? É óbvio que anteriormente nós nos detemos aos chás e o que previne. Existe um fator que a ansiedade e o medo, ela prejudica muito as pessoas. E aí elas terminam deixando de fato de mostrar o potencial delas. Vamos lá, quais são os principais erros que eu acho que são algo que atrapalha? As pessoas não sabem se comunicar, seja verbalmente ou por escrito. Então, você manda um currículo com inúmeros erros. Digamos que a minha empresa ela precise que você passe um e-mail. A empresa ela vai ficar receosa de ter um colaborador que não consiga escrever. Ela vai ficar assim, insegura. Será que esse camarada vai conseguir passar um e-mail? Será que ele vai saber se comunicar com a equipe? Então, assim, fora isso, existem tantos erros grotescos e até bobos que eu acho que não deveria acontecer. Por exemplo, um currículo com a foto e do lado, patati patatá, agarrado com um cachorro, né? Foto, Sonieta, eu sei, mas assim, ali é seu cartão postal, né? Então, ter esse cuidado. Erros que eu acho assim, números de contatos que não existem, as pessoas mudam muito os contatos. Isso é fatal, né? Os contatos não existem, você fica lá tentando passar, manda e-mail e não vê os e-mails, depois de 2 meses vai abrir a caixa de e-mail e não viu o e-mail, entendeu, Marcos? Mas assim, são erros que eu acho que um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de vontade faz a maior diferença para qualquer pessoa que esteja em casa ouvindo essas dicas. Ok, Sonia, obrigado pela sua participação. Você vai voltar aqui na próxima semana para falar sobre tantas outras. A gente tem um universo aí de informações, né, de temas para falar, para abordar. Né, e obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Eu acho que esse momento foi muito válido para todas as pessoas que ouviram, para mim, para você. E eu queria deixar em aberto também uma forma de contribuir de alguma forma, quem desejar mandar o currículo ou uma empresa que queira talvez conhecer um pouco dessa ideia. Na verdade, a minha ideia é compartilhar um pouco de conhecimento, é levar um pouco de alento para essas pessoas. Existe um Instagram que é vagas.emprego.rn, que é um Instagram das pessoas, algumas empresas me procuram. Sonia, eu estou precisando de alguém, eu estou com dificuldade, eu não acho candidato certo e coisa e tal. E eu recebo muitos currículos. Então, o vagas.emprego.rn... Vagas.emprego.rn. Certo. No Instagram, o camarada vai lá, eu posto a vaga, procuro a empresa. Não tem custo nenhum, não tem... Então, é uma coisa rápida, é simples e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Que o nosso propósito, né, Marcos, é contribuir, sim, com essa população. Se a gente puder fazer isso, eu já fico muito feliz. Que ótimo. Muito obrigada, tá? Até semana que vem, viu? Até semana. 8h20, confirmando 8h20. Eu volto para fechar aqui o